10 erros que você não deve cometer na hora de fazer seus investimentos. E esse vídeo de hoje, inclusive, eu quero desmistificar. Aqui eu vou trazer devido nível importância. Então, já vou começar aqui com o nosso 10º lugar. Então, é aquela crença de você acreditar que investir é para quem tem muito dinheiro ou para quem tem empresa. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer faculdade de contabilidade, eu acreditava que esse negócio de investimento aí era só entre empresas. Uma empresa que compra outra, que vai trazer aí dividendos, que vai te trazer um benefício financeiro. Eu achava que era só aquilo, né? E o mercado financeiro no Brasil mudou muito. As pessoas, eu, você, pessoas físicas, né, conseguimos também investir. E investir, inclusive, aqui pensando em valores bem baixos. A partir de R$1 você consegue fazer um investimento, né? Então, é algo que se tornou muito acessível de fato, que antes era algo distante para nós, né? Como eu disse, eu também achava que era só para a empresa. E hoje em dia a gente vê que é algo para todos. Então, se você pensa que isso é uma coisa que vai te limitar, você está errado. Em 9º lugar aqui, eu vou falar sobre a falta de conhecimento. Às vezes você não sabe distinguir um investimento do outro. Por exemplo, você não sabe que dentro de investimentos existem renda fixas, existe tesouro direto, né? Existe FIIs, fundos imobiliário, existem ações, existem estoques, e aí você não sabe que dentro deles ainda existem objetivos, né, que eles podem ter, né, e isso é um erro crucial. Então, quanto mais a gente sabe sobre investimentos e essas diferenças, melhor, né, por mais que você fale, não vou investir agora, mas tomar esse conhecimento, saber que existe, que ele está ali, já é algo melhor do que não saber nada, né? Inclusive, com o tempo, você pode até ganhar mais confiança e, na próxima vez, quem sabe, investir, né? Então, vale a pena a gente ir atrás de conhecimento. Inclusive, aqui na descrição, eu vou deixar um link de curso de investimento aí para iniciantes. Lembrando que essa é só uma sugestão, que ela não te impeça de você continuar, por exemplo, vindo aqui no nosso canal, tendo acesso a conhecimento, conhecer de outras formas. Se você não tem condições, isso nunca te deve aí impedir, tá bom? Um outro erro fundamental é seguir o que o outro tá fazendo, ou seja, seguir o que eu, Kelly, tô fazendo aqui, sem entender o porquê que eu faço, né? Às vezes você pega um vídeo aqui na metade, não vê o vídeo todo, não entende a informação completa e sai fazendo e nem entendeu o que eu falei aqui, porque às vezes a gente fala alguma coisa que pode não ter tanta explicação, tanta clareza aqui, não só eu, né, mas tantas pessoas que falam sobre investimentos hoje em dia, sobre renda na internet, né, e você sai só copiando sem entender, e aí o preço disso pode ser bem alto, né, já que a gente está falando de dinheiro. Então a gente tem que ter responsabilidade de ter entendimento, né? Não entendeu? Deixa nos comentários alguma dúvida que você tenha, que a gente responde. É sempre muito bom esse espaço aqui de conversa, né, de atenção que a gente tem aqui com todos vocês, porque é responsabilidade. Eu entendo também a nossa responsabilidade aqui de estar falando sobre investimento e principalmente indicando, né, para vocês poderem lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Paralelo a fazer o que o outro faz sem entender, você já deve ter visto, você deve ter tido já um gerente, alguém no banco que virou e indicou você fazer uma previdência, né, ou um investimento. Cuidado, meu povo, porque gerente geralmente ele tem uma parte que ele vai ganhar, né, então você vai pagar. Por exemplo, existem muitas instituições, bancos digitais, que nem taxa de administração tem, né, você não paga. No banco, você vai pagar, então cuidado. E às vezes o seu gerente não tem tanto conhecimento assim sobre o assunto. Existem gerentes que têm, não estou falando que são todos, mas existem muitos gerentes que não têm um conhecimento apropriado, eles ganham, né, comissão ali por ter indicado para você. Então, cuidado, vá além, né, pesquise outras informações além do que o seu gerente está te indicando, é muito importante isso. Aí você começou a investir e tem um erro que aparece tanto, é você achar que, pô, eu investi agora, esse mês, a gente está no mês de abril. Maio você não investe, junho você não investe, depois você não quer investir nunca mais, você acha que aquele valor ali vai fazer você ficar rico, vai te aposentar, né?
E não é assim que funciona, né? A gente sabe que todo mês você tem que pegar e ali investir mais, e depois investir mais um pouco, e continuar, né? E depois aumentar esse valor em relação aos efeitos que a inflação tem na nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? Falo tanto sobre inflação aqui no canal, ela é algo que está presente nas nossas vidas, a gente precisa aprender a lidar com a inflação, e uma das formas é investir. Então, você precisa investir todo mês, e aprender que esse mês seguinte, ele tem que ser um pouco mais do que o anterior, até o ano, né? Mudou o ano, vou investir um pouco mais do que o ano anterior, para que você não sinta aí a perda da inflação sobre o seu dinheiro. Isso é muito sério. Um erro que tem a ver com falta de conhecimento é não buscar informações dos termos difíceis que você está escutando. Muitos deles vêm em termos do jurídicos, né, ou contabiliquês, principalmente da contabilidade, e do direito tributário também está aqui do lado, né? Então, a gente precisa se acostumar com esses termos. Ir atrás, não sabe, dá um Google, procura no dicionário, né? Vai entender como funciona o efeito na prática, né? Aprender. Eu tô falando tanto aqui hoje porque aprendizado é algo que nos acompanha, né, para o resto da vida, principalmente quando a gente está falando de investimento. Então, vale a pena a gente sempre ir atrás desses termos, né, contabilidade, entender como funciona uma demonstração contábil, né, para você poder entender como é que foi o ano daquela empresa, saber que existe balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, tem DVAs, vai ter DRE, demonstração do resultado do exercício, que não deve ser tabu. São termos que com o tempo você vai entendendo, operações que você vai bater o olho ali naquela demonstração, você já vai conseguir interpretar o que aconteceu. Quando principalmente você precisar comparar um ano para o outro, você vai ver a diferença de um ano para o outro, você vai conseguir entender. E aí o mais legal é quando você entende junto com uma nota explicativa ou com alguma informação o que aconteceu naquele ano para ter tido essa diferença, né, de um ano para o outro, né? É tão importante a gente aprender isso, então minha dica, minha sugestão é sim, vamos aprender um pouco sobre conceitos aí da contabilidade, até porque, né, eu mesma sou contadora, eu sou a pessoa que mais tenta desmistificar o universo da contabilidade para as pessoas comuns. Outro erro que é complicado de lidar é não acompanhar o mercado financeiro. Não ver o que está acontecendo, né, micro ou macro, economicamente falando, o que acontece no mundo, o que acontece no nosso país, no Brasil, e principalmente o que está acontecendo dentro de uma empresa que você está aí, você adquiriu essa ação. Então, vale a pena sempre acompanhar o que está acontecendo diariamente. A gente tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre essa importância, e esse aqui eu tenho que informar, porque é um erro que a gente não vai atrás para entender. Outra informação que a gente tem, um erro que a gente vai ter, que infelizmente prejudica, é não ler a descrição da ação, do investimento que você está adquirindo. Tem muitos investimentos que eles têm o FGC, né, que, por exemplo, é um fundo aí garantidor, que faz com que se a empresa quebre, esse fundo ele vai te devolver seu dinheiro, você não perde. Mas tem empresa que não tem, então você tem que ler. Tem imposto aí que ele vai ter em determinadas ações, por exemplo, você vai pagar imposto de renda em um, outro não. Então, essa descrição que você possivelmente deixa para lá ou não lê, ela tem muita informação, inclusive de prazo, né? Às vezes você está comprando uma ação que ela vai vencer daqui 6 meses, né? O nível ali, a alíquota que tem, né? O nível de juros que você vai receber é só para 6 meses, depois diminui, né? Então, tem que observar aí o que acontece exatamente com o universo aí que vai estar escrito na descrição. Se esse vídeo já te ajudou, trouxe informação aqui para você, nossa, essa informação eu não sabia, deixa aqui o like no nosso conteúdo para que a gente continue trazendo mais e mais para você aqui no canal. Outro erro que é muito complicado de lidar é sobre a não diversificação do seu patrimônio, né? Ou seja, quando a gente pensa em carteira de investimentos, a gente está olhando para todos os tipos de investimentos. Eu pego o meu dinheiro que eu tenho guardado, não vou investir ele em um único lugar, porque se esse único lugar, inclusive, quebrar, eu vou perder meu dinheiro. E não é isso que a gente quer. Quando a gente diversifica, coloca um pouquinho em cada lugar diferente, a gente, inclusive, está se preservando. A gente está colocando uma segurança maior, porque
a perda não vai ser tão grande, né? Não vai ter uma perda assim. Pode ter perdas, né? Ainda mais quando a gente está falando de ações, né? E tem aí riscos muito altos, né? Que podem acontecer. Mas é importante a gente entender aqui que quando a gente diversifica, a gente está melhorando e aumentando nossa possibilidade de ganho a longo prazo. E por fim, em primeiro lugar aqui, a gente vai falar de algo que as pessoas não pensam. Comecei a investir e tenho dívidas. Se você tem dívida com um banco, com uma empresa, seu nome tá sujo, limpa primeiro seu nome. Porque o nível de juros que você paga quando você tem dívida é surreal. Ele mata os juros que você recebe na hora que você está investindo. É a mesma coisa como se você não estivesse investindo. É como se você estivesse perdendo dinheiro. Então não caia nesse papo de vou investir aqui porque vai me render juros e depois eu pago a dívida. Na verdade, você não está tendo rendimento de dívida, né? Não está tendo um rendimento aqui nenhum. Você está perdendo dinheiro, porque esse valor, uma hora você vai ter que pagar ali pela sua dívida, né? Ou você suja seu nome, né? Sujar o nome é saber que o seu nome, a possibilidade de crédito, obter crédito no mercado, ela diminui. Se não, exclui, né? Acaba, né? Então, é algo que a gente tem que levar um pouco mais em consideração. Meu povo, inclusive, fica aqui minha dica para vocês. Sempre busquem informação, conhecimento, né? Clareza. Eu adorei a presença de vocês hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Até mais.